Oi pessoal, eu queria falar aqui de um livro que li recentemente, né, para minha graduação. Eu tô no oitavo período de letras, português e literatura, e em literatura brasileira número 4 nós tivemos contato com um livro de Aline Bey, que é uma escritora contemporânea, né, e ela escreve O Peso do Pássaro Morto, é o título do romance. É um romance diferente, é um romance que tem uma maneira de contar a história diferente da usual, né? Como ele se predispõe, me lembra muito Bukowski em Mulheres, a maneira de contar a história, né? Porque alguns diálogos, mas é a maneira meio poética, né? Não em matéria de rima, mas parece que é em versos. Bom, o romance ele trabalha questões como depressão, como a morte, bem filosóficos, né? Questões bem filosóficas. É, Trabalha também a questão do abuso sexual, do, do machismo, né? E a personagem, os capítulos eles estão divididos na idade da personagem principal, que não tem um nome revelado e é bem silenciosa, trabalha com a solidão, o silêncio, né, de uma personagem muito importante para contar essas questões bem contemporâneas, modernas, né, que é a depressão, ou a morte, o silêncio, né, o abuso, né. Não vou dar detalhes, como eu sempre falo aqui, mas é um romance bem triste. É rápido, tá? Você começa aos 8 anos e termina aos 52 com um capítulo póstumo, ou seja, ela narra a maior parte do livro, mas existe um capítulo póstumo que é narrado por um segundo narrador, né? Que não é ela, né? É um outro personagem, né? Que eu diria no caso que é um narrador onisciente, tá? É um narrador que não está necessariamente dentro do romance como personagem. Essa é a sensação que eu tive. Agora, foi um romance debatido em sala de aula, achei excelente para trabalhar questões usuais, questões da pandemia, questões do mundo moderno, né? E ainda, né, essa sociedade como se apresenta, né? Uma sociedade onde do tabu, né, de vários tabus que ainda percorrem, mesmo no século XXI, mesmo no auge dos nossos estudos, dos nossos avanços científicos, enfim, sociais, nós temos ainda a violência, né, as doenças de cunho psicológico, né, psiquiátrico principalmente. É um romance excelente, só bem triste, né? Mas eu recomendo, achei apaixonante. Primeiro por essa maneira de contar a história, a narradora ela, no romance não há tantos diálogos, é mais um monólogo, né? Dentro do pensamento dela, o que ela pensa, porque ela não expõe aquilo que ela pensa. É bem identitário, assim, no sentido de não só com relação à mulher e como a mulher vai ler esse livro, a leitora, mas como uma pessoa que se silencia muito pode ler esse livro, né? Muitas vezes nós nos silenciamos diante das coisas, né? E diante das injustiças, dos abusos, e é um romance que te identifica muito, que faz a pessoa se identificar muito com esse tipo de coisa, com silêncio, né? Que de repente ela tem, enfim.
pessoa que é muito quieta, tímida, ela vai ter essa percepção do romance, essa aproximação, né, da personagem consigo. Eu recomendo, né, como leitura, por ser rápida, por ser simples, uma linguagem coloquial, bem pesada depois de um tempo até, porque aos 8 anos a criança não xinga, mas depois ela, ao longo do romance, ela vai blasfemando. Tem personagens pontuais, né? O filho dela, o cachorro que acompanha ela na vida, mas ela é a personagem principal e soberana do romance, lógico, né? Não tem o nome, como eu já disse, e é isso. Eu acho que a questão principal do romance é a morte, né? A morte é a questão principal que eu vejo dentro desse romance. De exploração do autor, da autora, né? Da escritora, da Aline Bay. É a morte, né? Como a personagem, aos 8 anos, ela tem contato com a morte, primeiro da amiga, e como ela vai... o desencantamento do mundo começa muito cedo, né? Ela ainda tem outros encantamentos aos 17, 18 anos, ela tem uns choques, assim, umas descobertas, né? Mas depois o mundo ele vai se desencantando para ela, e ela continua, apesar desse desencantamento, apesar desse desencanto, enfim. É excelente, recomendo, e é isso, gente. Grande abraço e se cuidem.